Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele prepara datas de uma maneira impressionante. Ele programa encontros de uma maneira além da nossa compreensão. Alguns anos atrás, eu fui a trabalho com a Fúvia para Miami, para os Estados Unidos, com um casal da empresa. E eu só estou falando isso que você é nos Estados Unidos, que faz todo sentido, porque esse cara era um cara que eu falei de Jesus por muito tempo para ele, muito tempo mesmo. A gente investiu uns 2, 3 anos falando de Jesus para ele. E ele tinha uma peculiaridade na sua biografia, que o pai dele abandonou a sua mãe quando ela ainda estava grávida. Ele nunca conheceu o pai nunca se apresentou, nunca se manifestou na vida dele. Então ele passou anos inteiros, quer dizer, a vida inteira órfão de pai. E não só órfão de pai, mas não um pai que ele conheceu e faleceu, mas um que ele nunca soube quem era. E aí a viagem era num evento em que então nós não tínhamos controle de marcar aquela data. Então naquela data, aquele evento era importante para a empresa, podia ter ido um outro executivo, foi ele junto comigo, levamos as esposas e tivemos um tempo muito legal lá. E quando nós combinamos então a agenda, porque o evento era durante a semana, a gente tinha um final de semana livre, então quando ele perguntou, o que você vai fazer no final de semana, que nós vamos, aquela coisa tal, eu falei, olha, depois a gente pode combinar, mas domingo de manhã nós vamos na igreja. Aí ele parou e falou, vocês vão? Eu falei, nós vamos, mas fique em paz, não se preocupe com isso, está tudo certo, tudo bem, nós vamos. Já tinha acertado uma igreja onde a gente ia, a igreja do apóstolo Joaquim, lá em Miami. E aí nós fomos. E pouco depois ele me ligou e falou, Haroldo, nós podemos ir com vocês também? Claro, era o que eu mais queria, mas eu não falei isso para ele, fiquei quieto. E nós fomos naquele domingo de manhã na igreja, num domingo que a gente podia ir, podia não ir, um final de semana incontrolável, podia ir qualquer executivo, foi ele. E quando nós chegamos no culto daquela manhã, eu fiquei sabendo de uma coisa que eu tinha ouvido há muitos anos, mas eu não tinha mais na minha memória, que lá eles têm um culto, que é um domingo especial, em que eles falam para os órfãos. Quando eu entrei, e aí como bom crente de 200 anos de igreja, quando eu chego, eu pego o boletim, né? Clássico, né? A gente, talvez você não curta tanto, mas eu recomendo, pega o nosso boletim, tem uma coisa que Deus pode falar na sua vida e você não sabe, receba, é grátis, pode levar para casa. E quando eu peguei o boletim, eu vi que era isso, eu falei com a Fúvia, eu fiquei impactado com aquilo. Porque como ele nunca tinha estado numa igreja evangélica, eu não sabia como que Deus ia usar aquela situação na vida dele. Mas Deus usou de uma maneira tremenda. Quando começou a ministração, ele chorava, mas ele chorava, ele chorava. E Deus pegou ele de uma maneira tremenda, tremenda, tremenda. O apóstolo Joaquim estava cheio do poder aquele dia, ele falou muitas coisas com palavras de conhecimento que, meu Deus, arrebentaram o coração do meu querido amigo. E ele disse que queria servir ao Senhor naquele final de semana. Por um tempo ele foi, mas depois de um tempo ele ainda não firmou. Você acredita nisso? Continuamos orando por ele. Mas Deus marca algumas datas e algumas vidas e algumas circunstâncias de uma maneira que nós não podemos entender. Porque Ele é Deus e Ele reina. E por que eu estou falando isso? Porque hoje é o Dia das Mães. O Dia das Mães, ele é celebrado hoje. Eu acho muito legal vocês que vieram hoje aqui, porque vocês entendem o quanto importante é, num dia como esse, agradecer pela mãe, ou orar pelos filhos, ou reunir a família na presença do Senhor. Não há nada mais precioso que uma pessoa possa fazer diante de Deus, do que em datas assim que o mundo convencionou de alguma outra maneira, trazer para Deus. Domingo de Páscoa é um domingo que nenhum crente pode estar longe de uma igreja em hipótese alguma, porque se tem uma data, que é a data nossa de comemoração, é a Páscoa. O Natal é uma data de quinta categoria comparado com a Páscoa. A Páscoa é estabelecida pelo Senhor, o Natal não tem base bíblica, mas tudo bem, os cristãos celebram, a gente fala de Jesus, amém, glória a Deus, mas a Páscoa é nossa. E se no dia das mães, vamos parar para pensar nas mães, nós vamos pensar nas mães o que a palavra de Deus nos diz. Então eu tenho uma palavra hoje para as mães. Através das mães, para os filhos. Por que eu estou dizendo isso? Se eu falar em mães,
o que você pensa? Você pensa em uma boa conselheira, não é isso? Amém? Conselho de mãe é uma coisa tremenda, não é? Filho, leva o guarda-chuva, senão vai chover. Está um período de estiagem. Não chove em lugar nenhum. Naquele quarteirão que você estiver, se você estiver sem guarda-chuva, vai cair uma chuva violenta na sua cabeça. Leva um agasalho, porque pode ser que esfrie. Mãe, eu vou para o Saara. Aí tem uma frente fria que sai do Alasca, que infiltra e vai ventar no pobre filho desobediente. Conselho de mãe é uma coisa séria. Minha mãe falava, a vez que eu me lembro eu apanhando da minha mãe, poucas vezes na minha vida, eu era um cara maravilhoso, um filho espetacular. Mas a gente morava numa casa que tinha muros, assim, tinha um muro para o vizinho, tinha um muro que dava para... A gente morava numa vila, né, tinha uma parte ampla, assim, atrás da casa, e eu gostava de andar no telhado e de andar no muro e dar a volta no muro. O desafio era ir do muro de ponta a ponta. E minha mãe falava, não anda no muro. Mas quando eu não estava vendo, eu achava que não fazia diferença. Quer dizer, já que ela não estava vendo, que, eu podia fazer, porque, E eu estou andando lá pelo muro. A minha mãe falou, Haroldo. Aí quando eu vi, eu errei o passo. Caí do muro. Ralei o rosto no muro. E quando eu caí, ela chegou até mim. Eu esperei, a minha mãe chegou. O que ela fez? Mas ela me deu uma surra. Você não vai me socorrer? Eu estou aqui machucado. Mas ela me bateu assim de nervoso. Muitas coisas que vocês, mães, fazem por seus filhos, vocês não têm ideia do impacto que terá na vida ao longo dos anos. E filhos, vocês que não ouvem o conselho das suas mães, porque parece que não faz sentido obedecer o que ela está dizendo, porque a sua turma, a mídia, os especialistas, os psicólogos falam coisas contrárias à palavra de Deus que parecem lógicas. Fiquem com a palavra de Deus na boca das suas mães, porque essa é a palavra que é poderosa para conduzir vocês pela vida em situações que vocês não imaginam. Muitas coisas que aconteceram na minha vida, eu estava falando com a Fúvia, hoje eu sei aspectos que são respostas de oração que a minha mãe e meu pai oravam por mim, ajoelhados do lado da cama deles, no quarto deles. E as orações deles fazem diferença na minha vida hoje. Algumas coisas que pessoas escreveram no Face fazem a diferença hoje. Então, o que eu vim fazer aqui hoje? Quantos aqui são filhos? Então, eu vim falar com vocês, porque eu vou dar alguns conselhos que, com certeza, a mãe de vocês gostaria de dar para vocês. Algumas mães, inclusive, elas pediram para eu falar. Não pediram, não. Mas tem um detalhe. Toda a palavra de Deus, ela funciona somente pela fé. A base, o pilar do Evangelho, a gente pode resumir em João 3,16, quando nós encontramos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação de Jesus é poderosa para salvar todo mundo, sim ou não? Sim ou não? A salvação em Jesus é poderosa para salvar a todo mundo, sim ou não? O pessoal pensa que é pegadinha. Sim, é poderoso para salvar todo mundo. Vai salvar todo mundo? Qual é o limite? Todo aquele que nele crê. Quem crê será salvo. Quem não crê não será salvo. Então veja que a palavra de Deus, ela revela um ensino, revela um conteúdo que ele é poderoso na vida de quem quiser, mas só funciona na vida de quem recebe. E eu vou dizer para você que toda a Bíblia, ela é exatamente assim. Tudo que está na Bíblia é poderoso para afetar a sua vida, mas desde que você creia, desde que você receba, desde que você abrace essa palavra como algo verdadeiro da parte de Deus para você. Senão a palavra passa, não ao seu lado, mas passa ao lado da pessoa que recebe, mas não recebe, recebe a palavra pregada, mas não acolhe a palavra no coração, a salvação passou do lado. E a pessoa não recebeu. Que tragédia. E assim, a relação de filhos e pais, da mesma forma, porque pais são profetas do Senhor na vida dos filhos, mesmo pais que não queiram saber de Deus, mesmo pais ateus, mesmo pais que tenham outra prática contrária à palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos diz que da boca do pai e da mãe vem instrução e conselho.
Agora, muito mais, quando o pai e a mãe falam da parte de Deus e compartilham a verdade da palavra de Deus, muito mais será um bom conselho, muito mais será algo poderoso na vida de filhos que creiam e que recebam essa palavra. Essa palavra vai ter lógica na vida de um filho de 11, 12, 10, 14, 18? Não vai ter lógica muitas vezes. Mas quando a palavra de Deus é falada pela boca de uma mãe na vida de um filho, o que o filho precisa fazer não é entender a palavra, não é discutir a palavra, mas é crer na palavra e obedecer na palavra, porque esta palavra será poderosa para guardá-lo por toda a sua vida. A palavra de Deus nos ensina, em Provérbios, que os pais ensinam o filho no caminho que devem andar, e quando crescer, não se desviarão dele. Por um certo tempo, a gente achava que esse texto era só um texto gospel, então, quem ensinasse a Bíblia para seu filho na escola dominical, quando o filho se envelhecesse, ele seria crente. E a gente percebe que não necessariamente é assim. Mas hoje a psicologia já entende, já nos explica que o que acontece na primeira infância, que provavelmente são os primeiros 7 anos da vida de uma criança, definem tudo, ou praticamente tudo na vida dela, por aquilo que ela aprende, por aquilo que ela recebe, por aquilo que ela ouve, por aquilo que ela experimenta na sua vida. E muitas pessoas viveram seus primeiros anos de vida verdadeiras tragédias. E o que o Senhor pode fazer acerca disso? Ele pode trazer a pregação do Evangelho de Jesus, porque a palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios 5,17, que se alguém está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Então Deus, Ele dá um novo nascimento para corrigir tudo aquilo que ficou da primeira infância, contrário à palavra dEle, para dores e circunstâncias terríveis que muitos passaram no começo da sua vida natural, porque agora, como tem uma vida espiritual, tudo pode ser feito novo em Jesus Cristo para a glória de Deus o Pai. Mas é inegável que se então nós investirmos tempo na vida de crianças, ensinando a palavra de Deus, apresentando princípios bíblicos, nós vamos influenciar a vida dessas crianças para sempre. Então é por isso que nós procuramos estabelecer uma parceria enquanto igreja com pais. Nós temos só o domingo, 1 hora e pouco, para ministrar na vida dos seus filhos. Mas você tem a semana inteira, todos os dias da semana, do mês e do ano. E se você não fizer a sua parte, o que nós fazemos aqui não será suficiente. Estou avisando. Não aceito reclamações depois. Mas se você faz a sua parte, e nós fazemos a outra parte, tudo vai bem. Você está entendendo isso? Eu quero dar 3 conselhos hoje para filhos. O primeiro deles está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos 2 e 3. Efésios 6, 2 e 3. E aqui o apóstolo Paulo, ele na verdade, ele está trazendo um ensino, que ele estava falando de família nesse contexto, ele falou de pai, falou de mãe, falou de trabalhadores, falou de servos, falou de um monte de coisa. E aqui ele está quase para começar a falar no texto mais conhecido de batalha espiritual que a gente conhece na igreja, não é isso? Falar sobre a armadura de Deus. E o que acontece é que Paulo está trazendo o texto da lei e ele está avivando esse texto e trazendo à memória, dizendo: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Muitas mães transformaram esse texto num mandamento com promessa, dizendo o seguinte: você me obedece, senão eu acabo com a sua raça. Né? O chinelo vai cantar. Né? Então, é uma promessa, né? É um mandamento com uma promessa adaptada na vida doméstica. Mas não é isso que o Senhor está falando aqui. Porque o que o Senhor está dizendo é: honra a teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e sejas bem-sucedido em toda a sua vida. Você vai viver bem e você vai viver muito se obedecer. O que está fazendo aqui? É o meu celular que ligou sozinho. Está amarrado, em nome de Jesus. Então veja bem, eu gosto de colocar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela diz que ela é a espada de 2 gumes, está certo? Ela separa alma e espírito, juntas e medulas, ela discerne os pensamentos e propósitos do coração. Então ela corta dos 2 lados. Ou seja, algo que funciona de um lado, funciona do outro lado. Explico. Honra a teu pai e a tua mãe, para que você viva bem e viva muito.
O oposto desse princípio na mesma linha é: desonra a teu pai e tua mãe e viva mal e viva pouco. Você está entendendo a lógica do texto? A palavra de Deus, ela é clara. Há uma bênção associada à obediência ao primeiro mandamento com uma promessa. Porque todas as promessas de Deus, elas têm alguma coisa associada à nossa obediência. Até mesmo a salvação em Jesus Cristo, que é pela graça e é incondicional, quem desobedece à forma que Deus estabelece para a salvação, não será salvo. Quem quiser ser salvo pelas suas boas obras, quem quiser ser salvo pela sua maneira de falar com Deus, quem quiser ser salvo pelos seus próprios pensamentos, não será. Então tem que obedecer a palavra pregada, crer no coração, confessar com a boca e receber Jesus como Senhor e Salvador. Este princípio aqui é uma promessa associada a um mandamento. Honra teu pai e tua mãe primeiro. Não importa o que vai acontecer. Mas, porque Deus é bom e o seu amor dura para sempre, ele ainda associa uma promessa, porque Deus escondeu uma bênção na boca do pai e na boca da mãe, que refletem na vida do filho. Então a boca da mãe, que eu estou falando hoje especificamente, por que acontece, por que conselho de mãe vira quase que uma praga quando a gente viola? Porque Deus colocou essa autoridade na boca dela, você já pensou nisso? Por que tantas coisas que a mãe fala acontecem na vida do filho? Porque Deus estabeleceu como um princípio espiritual que funciona, então é melhor a gente estar associado e alinhado com ela, alinhado com a bênção pela fé. A minha mãe às vezes falava coisa que não tinha o menor sentido. E eu, do alto dos meus 13 anos, eu tinha certeza que eu sabia tudo, e que minha mãe, que já tinha, 40 e tantos, que tinha vivido tudo aquilo, que servia a Deus, conhecia a Bíblia, fazia tudo, ela não sabia. Eu tinha certeza no meu coração. Porque eu não sabia nada da vida. Eu não sabia nada da vida. Mas eu sabia uma coisa: minha mãe me amava. Então, se minha mãe me ama, é impossível minha mãe que me ama querer fazer uma coisa horrorosa para mim, como me proibir de fazer uma coisa que me parecia boa, mas que no fim não era tão boa assim. Muitas das coisas que ela falava que eu não devia fazer, depois de alguns anos eu percebi que ela tinha total razão, e glória a Deus que Deus me protegeu. Cara, tenho amigos que morreram, jovens ainda, porque transgrediram além da conta. Não ouviram seus pais. Não estão mais aqui para contar a história, mas tinham certeza que sabiam o que estavam fazendo. Porque há um mandamento da parte de Deus: honra a teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e se prolonguem os seus dias sobre a terra. Quantos anos tem que ter o filho para cumprir esse texto? Uma vez eu vi uma entrevista quando o programa do Jô Soares ainda era lá no SBT, lá em 1 milhão de anos, quando eu ainda havia um pouco mais de televisão do que eu vejo hoje, não vejo quase nada. Aí tinha um senhor de 112 anos no programa. E aquele senhor de 112 anos, ele estava contando a vida dele, um senhor muito divertido, e o Jô Soares conseguia brincar naquela entrevista e tudo mais. E aquele senhor estava lá com uma esposa que tinha um filho que dizia que era dele, e eu acredito. Mas o mais engraçado foi, ele perguntou: os seus filhos, como é que são seus filhos, né? Quantos anos tem seus filhos? Né? Tem um filho de 60, de 70, 80, tem um filho de 92. É mesmo? Ele morreu. Ele morreu? Tinha 92? Não, por que ele morreu? Ah, porque ele já estava muito velho. Aquele filho de 92 anos ainda devia honrar o seu pai e a sua mãe, apesar de ter 92 anos, porque há uma bênção na cabeça do pai e da mãe. Sabe quando a gente para de obedecer pai e mãe? Obedecer pai e mãe, a gente para de obedecer quando a gente sai de casa e a gente casa e vai começar a nova vida, a gente não precisa mais obedecer pai e mãe. Mas sabe quando a gente pode parar de honrar pai e mãe? Nunca. Até o dia que eles... Então, eu estava lá de uma certa forma, honrando a minha mãe na noite passada, quando eu publiquei o que eu publiquei, porque aquela história, aquela questão da data, essa questão de pensar acerca de uma data especial, me trouxe à memória coisas fantásticas que eu vivi na minha vida com ela. Então, honrar pai e mãe associado a uma bênção não tem prazo de validade. Amém? Esse é o primeiro conselho que eu dou para os filhos aqui presentes, mas eu tenho um segundo conselho para dar para os filhos, que está lá em Provérbios capítulo 1, versículo 8. Provérbios 1, 8. E nós vemos Salomão, que conseguiu ser a pessoa mais sábia que andou neste planeta, e que conseguiu, no fim da vida, jogar grande parte da sua sabedoria no lixo e desobedecer coisas que ele mesmo sabia que eram verdadeiras e que deveriam estar sendo cumpridas por ele até o fim. Ele
transgrediu algumas coisas e ele teve efeito nos seus filhos. Salomão chegou a passar filhos no fogo a outros deuses, deuses das suas mulheres, com as quais ele se atrapalhou e se corrompeu. Que coisa maluca! Mas aqui, esse conselho dele é tremendo. Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução da sua mãe. Muitas vezes nós ouvimos a instrução das nossas mães, mas porque o tempo vai passando e a sociedade vai mudando e alguns valores e princípios não são mais tão aceitos ou não são mais tão da moda ou não estão mais tão avalizados por especialistas, nós somos confrontados a falar, espera um pouco, tem alguma coisa errada aqui, eu vou mudar o que eu cria, o que eu obedecia antes. Então nós temos que aprender que nós temos que obedecer o ensino, guardar o ensino, e ao longo da vida nós vamos manter, nós não vamos deixar de lado a instrução. A instrução de pai e mãe nos conduzem, nos guiam, quando vem ainda mais da parte de Deus e pela palavra de Deus, são a palavra de Deus sobre nossas vidas, associadas a uma bênção e embrulhadas em amor. Você quer uma coisa melhor do que isso? Amém. Nós não podemos deixar a instrução da nossa mãe, nós temos que deixar que a palavra dada nos guarde e nos conduza. E Salomão, ele acertou isso por uma boa parte da vida dele. Por um bom tempo da sua vida, Salomão viveu isso. É inacreditável algumas coisas que acontecem, mas sabe por que Deus coloca assim nos personagens da palavra de Deus? Porque grandes homens e mulheres que fizeram coisas tremendas que nós não conseguimos alcançar e nem compreender, Ele também revela pecados, falhas, dúvidas, incredulidades e lutas desses mesmos personagens, para que você e eu possamos, ao olhar para essas biografias, possamos ter claro o seguinte: era gente igual a eu, era ser humano de carne e osso, da mesma maneira, com as mesmas lutas, com os mesmos problemas que eu tenho, eles viveram, nestas mesmas circunstâncias eles lutaram, e eles então, apesar de serem como eu, eles fizeram coisas extraordinárias, então eu também posso fazer coisas extraordinárias em Deus. A questão não estava neles, mas a questão estava no poder de Deus que agia através deles naquele tempo. Nós estávamos vendo ontem, foi muito gostoso, a gente assistiu um bom pedaço daquele filme do Netflix, a Bíblia. E a Bíblia é muito legal. Não sei se vocês assistiram, vale a pena quem tem o Netflix. Tem algumas coisas ali, faltam uns pedaços de versículos, às vezes eles são literais pra caramba, às vezes eles criam uma licença poética lá, inventam uma coisa que não tem, mas na maior parte era muito legal. E aí o que eu achei tremendo é que eu já falei isso aqui algumas vezes, eu sou fã do Pedro. Eu gosto do Pedro, né? E aí todo mundo fala que o Pedro afundou nas águas. E eu falo que o Pedro foi o único cara sem ser Jesus que andou sobre as águas, é completamente diferente. Só que ele era tão humano quanto a gente. E o filme coloca lá uma cena de uma tempestade, que é o que a Bíblia diz, e você imagina uma coisa, o filme quando você vê interessante, ajuda você a formar um quadro. Realmente Jesus chega andando sobre as águas naquele dia, era capaz de expulsar em nome de Jesus, que parecia um espírito chegando, porque é assustador. Mas quando Jesus chega naquela situação e chama Pedro para sair do barco, é fantástico imaginar o cara sair andando na água, não é demais? Muitas vezes na nossa vida Deus nos chama a sair andando sobre as águas da vida. Muitas vezes a nossa vida está com tempestades, muitas vezes a nossa vida tem situações que nós não podemos controlar, e o Senhor nos chama para andar na direção dEle. Ele nos chama para a gente andar em qualquer lugar. Ele falou: venha na minha direção. E quando o Senhor se levanta em situações de luta, de angústia, de ameaças, de tempestades da vida, e Ele nos chama para nós andarmos na direção dEle, Ele espera que nós venhamos a sair da segurança que um barco parece que traz, e sair para andar sobre as águas na direção de Jesus. Jesus é que é a nossa segurança, Jesus é aquele que está para nos receber além da tempestade, apesar da tempestade, atrás da tempestade, e o que Ele espera é que nós venhamos a crer nele. Mas aí o Pedro naufragou, o Pedro teve medo e o Pedro afundou, e a gente pensa o que Jesus vai falar assim: ih, Pedrão, ó, dançou, cara, eu falei para você vir, você tinha que crer, você não creu, se vira. Deus não nos trata assim. Deus não tratou Pedro dessa maneira e não nos trata da mesma maneira. Jesus foi e tirou Pedro daquela situação e falou: por que você duvidou? Vamos começar de novo, vamos mais um pouco, vamos crescer na fé, vamos aprender.
Então Pedro, ele era um cara que ele tinha total condição de fazer coisas impossíveis. Depois que ele andou com Jesus, Jesus morreu, ressuscitou, ele cheio do Espírito Santo, a sua sombra curava pessoas. Mas ele era um cara igual a eu e você. O que nós vamos olhar? O que ele fez de errado para a gente se justificar, de não querer viver uma vida mais profunda? Ou nós vamos querer crescer para viver coisas extraordinárias, apesar de ser quem nós somos, porque o poder está em Deus e não em nós? Amém? Então, o ensino, a instrução da nossa mãe deve nos acompanhar, porque ela, se ela é segundo a palavra, ela vai revelar a Jesus Cristo. A situação pode mudar, o tempo pode passar, as tempestades da vida podem vir, mas a palavra é real. E o terceiro conselho que eu tenho que dar hoje para os filhos está em Provérbios capítulo 12, versículo 33. Provérbios, 23, 33. Falei 12, né? 23, 33. Não é esse, eu marquei errado. Fiz de novo. Aleluia. Eu vou ler o texto e vocês acreditam por enquanto que está na Bíblia e depois eu confirmo a referência certa. A gente põe no GC aí o texto correto, por favor. O texto diz: ouve a teu pai que te gerou e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Ouve a teu pai que te gerou e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. 23, 22, muito obrigado. 23, 22. Ouve a teu pai que te gerou e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Eu li uma frase outro dia que me impactou pelo absurdo do fato em si. A pessoa escreveu alguma coisa assim: nós vivemos um tempo em que os pais, ou que as pessoas colocam seus filhos na creche, os seus velhos no asilo, mas saem todo dia para passear com o seu cachorrinho na praça. Né? Então, os valores são totalmente invertidos, e uma grande marca desse tempo é o desprezo pelos idosos. A pessoa que viveu mais, ela aprendeu muito mais da vida do que as novas gerações aprendem. Tem muito mais histórias para contar de coisas que deram certo, coisas que deram errado, coisas que leram, coisas que aprenderam, coisas que desenvolveram, coisas que foram bem-sucedidos, inclusive coisas que foram fracassadas na sua vida. Uma pessoa que tem mais tempo, que ainda está em lucidez, tem muita coisa boa para compartilhar. Mas a gente vive cada vez mais uma geração em que cada vez os jovens entram e querem ser justamente os donos da verdade, e eles querem mudar as empresas, eles querem trocar todas as coisas, e isso está afetando o mercado de uma maneira que a gente não consegue medir ainda, mas a médio prazo nós vamos perceber que é um exagero. Quando eu falo com os jovens aqui da igreja, eu falo algumas coisas que eles não acreditam. Eu falo para eles, por exemplo, eu já fui jovem, eles não acreditam, eles falam, que é isso, né? Mas eu que cresci jovem na igreja, eu lembro que eu queria mudar todas as coisas que estavam na igreja, porque estava tudo razoavelmente errado, ou tudo de uma certa forma estava precisando ser reformado. E eu tive um pastor muito abençoador, muito querido, já está com Jesus, e ele tinha a sabedoria de me deixar reformular tudo o que eu quisesse, dentro de um determinado limite. Porque ele sabia de coisas que eu não sabia. E ele tinha a sabedoria de entender que sim, haviam coisas que ele, porque ele foi envelhecendo, ele foi cristalizando na sua maneira de pensar, na sua maneira de ser, de acordo com a sua experiência de vida. Não estamos falando de doutrina, estamos falando de prática. E era importante que os jovens viessem trazendo o novo, porque tem coisas que precisam estar sempre sendo modificadas e atualizadas na prática, mas não na essência. Você está entendendo o que eu estou dizendo? E eu aprendi isso com ele. Eu sei que tem coisas que eu posso ser o cara mais revolucionário do mundo para mim, de acordo com a minha lógica e com o meu espelho. Mas muitas vezes quando eu vou falar com outras pessoas, eu vou perceber que não pode não ser bem assim. E é importante que os mais novos venham trazendo mudanças. Então é importante termos pessoas, cabeças brancas no nosso meio, e é importante termos lideranças jovens sendo desenvolvidas. Talvez você vai prestar melhor atenção no nosso louvor aqui, não é verdade? Nós temos novidades aqui no nosso louvor, nós estamos investindo no futuro, né? Todas as faixas etárias, e isso para mim é o que mais me alegra o coração. Ter todas as faixas etárias representadas significa que nós podemos alcançar todas as faixas etárias. Louvado seja o nome do Senhor, o Evangelho é completo.
Para mim é uma alegria, uma bênção. O pastor Paulo não pôde vir hoje, mas sempre ter o pastor Paulo sentado aqui com aquela cabeça branca, aquela voz de locutor de FM que ele tem quando ele prega, não é isso? Trazendo toda aquela bagagem da história que ele viveu com o Evangelho. É precioso para nós termos alguém assim na nossa equipe de liderança aqui do ministério. E eu fico feliz que muitos jovens falaram que se sentiram felizes quando vieram aqui, viram alguém assim no nosso meio, porque isso passa uma certa segurança. E eu achei ótimo que me acharam mais novo do que eu achei que eu fosse, fiquei feliz. Não despreze a sua mãe quando ela vier a envelhecer. Ela ainda vai ter coisas para te ensinar. Ela ainda vai ter oração para trazer na sua cabeça. Ela ainda vai ter palavras de Deus para trazer ao seu coração. A minha mãe, ela passou os últimos 12 anos de vida dela com Alzheimer. Então, a gente não tinha mais como interagir com ela, a gente tinha perdido um pouco o contato com ela. Mas Deus levantou uma mãe muito preciosa, uma senhora que era uma missionária no acampamento de jovens que a gente ia, e eu e a Fúvia gostávamos de chegar lá e de sentar e conversar com a Vanina. A Vanina, ela foi uma mãe adotiva de muitas pessoas que frequentaram aquele ministério, e era muito gostoso sentar. Ela já esperava a gente com um cafezinho, já tinha um bolinho, e a gente conversava sobre a vida, e ela é uma missionária vivida, tinha passado todo tipo de luta que você pode imaginar. O marido dela naquele momento estava com Alzheimer, então nós sentávamos para conversar, nós tínhamos algo em comum para conversar. E foi muito precioso aquele tempo que nós tivemos com ela, porque um tempo que minha mãe já não podia dar os conselhos, mas ela tinha já dado toda a oração. Ali o Senhor levantou alguém que podia ser uma senhora mais experiente para falar na nossa vida. Não despreze pessoas experientes na sua vida, aprenda com elas. Se a sua mãe está com você ainda, valorize a sua mãe enquanto você a tem por perto. Porque virão dias em que você não vai tê-la mais por perto, se a vida seguir o curso natural. O curso natural é filhos enterrando pais. A tragédia é pais ensinando filhos. Talvez pais enterrando filhos. E talvez pais vão enterrar filhos, porque os filhos não ouviram os conselhos dos pais. Então, o terceiro conselho que eu dou para os filhos hoje é: não despreze a sua mãe quando vier a envelhecer, em nome de Jesus. Mas eu tenho um conselho para as mães, esse eu guardei por último. Vocês acharam que vocês iam sobrar livres, né? Agora os filhos vão todos se levantar nesse lugar e dar aleluia, glória a Deus, sabia, estava aqui orando que o pastor não ia falar nada para minha mãe, agora ela vai ver, né? E eu tenho um ótimo conselho para você, mãe, e esse conselho está registrado em Provérbios 29, 17. Provérbios 29, 17 é um conselho que eu dou para todas as mães aqui presentes. Corrige o teu filho e ele te dará descanso, dará delícias à tua alma. Você não vai ouvir esse conselho quase que em lugar nenhum no tempo que a gente está vivendo. A sociedade está dizendo: deixa o seu filho fazer o que ele quiser, você está tolhendo a criatividade dele, ele vai ficar traumatizado, vai diminuir a vida, vai ser horroroso, porque o especialista X escreveu um compêndio, porque o famoso Y foi na televisão e falou. Despreze esse tipo de entendimento e de ensino, porque ele é totalmente contrário à palavra de Deus. Pastor, você está falando que pode então a violência? É claro que não. A gente vive uma época que as pessoas colocam um truque, que o tempo todo querem colocar opostos absolutamente antagônicos. Você não quer impedir de corrigir o filho, quer dizer que você apoia a violência? Jesus da glória, tem 1 milhão de lugares aqui entre um extremo e outro. É claro que a Bíblia é contra esse tipo de violência. Mas a Bíblia ensina que é necessário corrigir os filhos para que tenha descanso e que tenha delícias na alma. Porque sabe qual é o outro texto que tem? Entrega o seu filho à própria sorte e ele vai trazer dor para a sua vida, vai trazer vergonha para a sua vida. Deixa o seu filho fazer o que... Colocando na linguagem do Haroldo Maranhão de hoje, deixa o seu filho fazer o que quiser e você vai passar vergonha. É isso.
E é por isso que estão ensinando tanto, porque nós estamos vendo um tempo em que querem acabar com a sociedade, porque o mundo caminha para os últimos dias, e assim como foi nos dias de Noé, assim como foi nos dias de Ló, vai ser a nossa sociedade já, porque já está sendo, e aí é uma ladeira abaixo o que está acontecendo, transgredindo os princípios da palavra, dia após dia, situação após situação, sequência após sequência, e isso leva para o lugar cada vez mais longe de Deus. Se a gente abandona a palavra, nós vamos para longe de Deus, é impossível algo diferente. Você está entendendo isso? Com sabedoria, corrige seu filho. Quando ele for maiorzinho e não dá para você dar um tabefe nele, dá um castigo. Quando não dá um conselho, coloca um limite. Quando você já não puder fazer mais nada, não mude a sua posição de falar, isso está errado. E você precisa prestar muita atenção onde você está indo com a sua vida. Essa é uma maneira de corrigir alguém já um pouco maiorzinho na vida, não é verdade? E o Senhor, Ele tem todo o ensino, Ele tem tudo o que nós precisamos para a nossa vida, todo o recurso necessário. Então, Dia das Mães, como a Fúvia compartilhou, é todos os dias. Por quê? Honra teu pai e tua mãe quando? Todos os dias. Inclusive no Dia das Mães. Tem gente que só no Dia das Mães lembra que tem uma mãe. Também eu gosto dessas piadinhas engraçadas que me mandaram uma fotografia, tinha um filho abraçando uma senhora e falava, era filho reencontra a mãe anos depois, vivendo na mesma casa porque cortaram o sinal da internet, então ele foi encontrar a mãe na casa, eles moravam na mesma casa, ele não encontrava a mãe. Separa um tempo para conversar com ela. Almoços à mesa em família é algo que foi roubado de muitas gerações e é algo precioso e poderoso. Diga. Ontem a gente estava almoçando, né? Estou no café da manhã. E aí tinha 2 mesas. E nas 2 mesas tinham filhos desse tamanho, pintando e bordando. E estavam realmente passando o limite. E a gente vendo o que ia acontecer. E se fosse no meu tempo, eu tomava uma bolacha fácil, né? Não para eu comer, né? Mas o que aconteceu? Os pais, para resolverem o problema daquela indisciplina, daquela rebelião que os filhos estavam fazendo, aquela vergonha que os filhos estavam causando, o que fizeram? Um celular para cada um, pronto. Um celular para cada um, 3 crianças, cada um com um celular. A terceirização que a sociedade está fazendo disso. A tentativa de descanso, de falar, eu não vou corrigir porque dá trabalho. Então, a vida fácil que está sendo oferecida a todos nós, ela é totalmente contrária à palavra de Deus. Dá trabalho corrigir filho. Não é fácil. Ou você acha que é fácil Deus tratar com você? É que Deus é Deus, mas Ele trata com você. Não é isso? A palavra de Deus diz o quê? Que Deus açoita a todo aquele a quem recebe por filho. E pior, se estáis sem correção, sois bastardos e não filhos. Meu Deus! E Deus piora a coisa, porque Ele manda registrar que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que padeceu. A diferença é que Jesus padeceu correção para que ele não saísse da santidade interior em que ele estava vivendo, para transbordar para fora na transgressão. Quanto a nós, a correção é que nós estamos fora da dimensão que nós temos que estar, e ele nos corrige para que nós venhamos a estar dentro do trilho que nós temos que andar. Você entende isso? Mas Jesus, enquanto ser humano, aprendeu obediência pelas coisas que padeceu. Jesus da glória. Mas, sempre a oportunidade de nós nos arrependermos daquilo que nós fazemos na nossa vida. Sempre a palavra de Deus nos dá novos começos, nos dá novas chances de fazer algumas coisas. Eu, por exemplo, enquanto eu tinha meus pais vivos, eu não ouvi com tanta clareza e com tanta profundidade alguns ensinos acerca de honrar pai e mãe. Então, depois que eu saí de casa, que eu casei, que eu fui viver a minha vida, eu passei do ponto. E quando eu comecei a entender isso, eu me arrependi um pouco. Eu queria poder voltar atrás no tempo, fazer concertos, e eu não podia mais fazer isso, porque os 2 já tinham morrido. Os 2 já estavam com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por isso, porque o Senhor me deu a revelação e o entendimento, para eu poder me arrepender de algumas coisas, para eu poder lembrar algumas coisas, para eu poder tentar ensinar para os nossos filhos alguma coisa diferente, mas eu não podia mais mudar aquela situação. Mas quando eu me arrependi e entendi, o Senhor começou a transformar alguns padrões de pensamentos, e uma coisa que eu aprendi que eu posso fazer,
eu posso abençoar e honrar pais dos outros. Eu posso abençoar e cuidar de filhos dos outros. E isso faz parte de uma visão que nós temos e que nós praticamos, de que nós podemos obedecer o princípio de uma outra forma. E nós podemos contar com a graça e com a misericórdia de Deus de nos abençoar dessa maneira. Então, se você tem seu pai e sua mãe vivos ainda, mude hoje em nome de Jesus. Se não estão mais, esteja mais sensível àquelas pessoas que Deus vai colocar ao seu redor, para que você possa ser redimido de algumas coisas, para que você possa fazer depósitos espirituais, para que você possa semear sementes importantes para a sua vida, mas não pensando em você, mas pensando no outro. Há uma bênção tremenda para ser compartilhada através da sua vida, através das suas decisões pela fé. Uma das maiores tragédias que nós vimos ao vivo em cores, nós trabalhávamos numa empresa, eu e a Fúvia trabalhamos juntos por um tempo, e tinha lá uma situação que nós não sabíamos exatamente como era. Entendemos tudo depois da pior forma. Um dia nós estávamos trabalhando, uma das moças que trabalhava, ela entrou correndo no salão que a gente estava reunido, entrou no banheiro aos berros, aos gritos, aos choros, e ela bateu a porta, e ela ficou lá muito tempo, não sei quanto tempo ela ficou. E o que nós ficamos sabendo depois é que por 8 anos ela ficou sem falar com o pai dela. 11 anos ela ficou sem falar com o pai dela por uma briga que na verdade ela já nem lembrava muito mais qual tinha sido o motivo daquela briga. E naquele momento ela ficou sabendo que o pai dela tinha morrido. Ela não pôde fazer o conserto. Eu quero colocar para você um princípio bíblico aplicado de uma outra forma. Jesus falou isso para Judas, mas eu quero trazer para você essa frase: o que tens que fazer, faze-o depressa. Quando o Senhor fala ao nosso coração para a gente fazer algo, é tempo de fazer, é tempo de pôr em prática, é tempo de obedecer, em nome de Jesus.